Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de pH, mas nós vamos falar de pH numa perspectiva bem diferente do que provavelmente você vai encontrar em todos os lugares. Essa aula em especial eu preparei com muito carinho, até demorou um pouquinho, porque ela veio de algumas angústias minha e reflexões com relação ao conhecimento. Primeiramente, algumas pessoas, né, alguns sites até respeitados começaram a publicar a questão de manter o corpo alcalino, dietas alcalinas, e para o meu espanto, alguns profissionais da área da saúde, inclusive médicos. Bom, pensando agora, como acadêmica do curso de medicina, o que leva, né, o que levou esses profissionais a cometerem tamanho engano para defender uma posição, né, de um corpo mais alcalino. E a única conclusão, depois de muito refletir, foi a questão da desassociação do conhecimento que às vezes nos é passado, então, as matérias são passadas picadas, né, dentro de um contexto, agora que o ensino da saúde, entendendo essa complexidade do conhecimento, passou a unir, o conhecimento, o pensamento crítico, analítico, de uma forma integrada, mas por muitos anos todas as matérias do nosso ensino fundamental, ensino médio e a maioria das instituições de nível superior ainda funcionam assim. Ensinam por casinhas sem permitir, né, com que o indivíduo tenha tempo ou disposição ou até perceba os caminhos para ir atrás da essência da questão. Uma das coisas que eu aprendi com o professor Trivinhos foi que tudo que a gente quer saber mesmo, tudo que a gente quer compreender a fundo leva tempo, não é de uma hora para outra, e o exercício reflexivo é fundamental. Nós não temos como saber dando jeitinho, nós temos que realmente nos inclinarmos à compreensão profunda. E o pH, ele é no ensino da saúde, ou melhor, na prática da compreensão da saúde, da compreensão da homeostase, da compreensão do corpo humano, talvez seja uma das coisas, não digo mais importante, porque tem muita coisa, mas é uma coisa que sempre vai impactar a compreensão de todos os fatores que envolvem o corpo humano. Então, entendendo que alguns profissionais tenham errado, né, por ter tido até uma formação deficiente nessa defesa dessas teses malucas, nós vamos agora tentar desmistificar. Então, para você que talvez essa aula sirva não só para quem está iniciando, mas também no estudo da prática ou do estudo da medicina ou da saúde no geral, mas talvez venha esclarecer alguns maus entendimentos por parte de alguns profissionais que foram aprendendo, né, esse ensino picadinho e na hora de juntar deu uma certa confusão. Bom, eu vou dividir então aqui, eu coloquei o pH, ampliando as associações, o conhecimento em saúde, tá? Então nós vamos fazer uma série de associações e vamos também colocar aqui uma nova forma de se produzir o raciocínio clínico. Um ser humano, ele não é um ser humano separado, ou ele não é um ser humano que apresenta uma patologia, ou ele não é um ser humano que vive aleatoriamente, ele é um ser humano que ele é uma composição de muitos pedacinhos que precisam se conversar. Na verdade, tudo, né? Mas aqui nós estamos falando da saúde do humano, e aí a gente vai focar as nossas analogias, nossas exemplificações, às vezes bem simples, porque o nosso objetivo aqui não é trazer um contexto diferenciado, mas sim que seja uma coisa simples para que todo mundo possa entender de verdade, né? Uma pessoa muito sábia que eu conheço, ela fala: quem sabe de verdade fala simples, porque não tem medo que o outro saiba também. E é isso que a gente quer construir um pensamento
junto e um pensamento apurado. Bom, nós vamos começar aqui entendendo, né, como que nós vamos organizar essa apresentação. Então, primeiro, o que que é o pH? O que que é o hidrogênio? O hidrogênio, opa, tem um errinho aqui, mas tudo bem. O hidrogênio no cosmos e no planeta. O que é o tal do H+? O que é o hidrogênio no corpo humano? Como que funciona o cálculo, né, de pH? O que que é ácido? O que que é alcalino? O pH do corpo humano e o pH e a homeostase, tá? Então, uma das coisas que eu percebi nessa incompreensão de alguns colegas é justamente a questão de não saber, né, a fundo o que é o hidrogênio, da onde que ele parte. Porque quando fala pH, você pega o pH, você sabe que é alcalino e ácido, né, que são duas estruturas opostas, dois exemplos opostos, mistura com algumas outras compreensões, principalmente do pH das frutas, né, o pH ácido ou da alimentação em geral, quando fala em pH, então pH ácido não faz bem para tal estado, mas confundem o pH. E essa confusão, né, vem porque você decora, né, você aprende a uma fórmula do que é o pH, mas não volta a fundo na raiz dessa compreensão. Então, a gente organizou desta forma para que a gente consiga traçar, né, fazer essa linha de compreensão. Bom, voltamos mais uma vez aqui à formação do corpo humano, porque dentro desse sistema do corpo humano, nós sempre vamos ter que voltar para todos os elementos. Então, esse é o organismo final, né? O nosso sistema, o nosso estado organístico. Mas nós temos aqui a organização sistêmica. Então vamos aqui desde o comecinho, ó. Então a gente começa tudo com um átomo. Então o átomo, ele não compõe só o corpo humano, os átomos compõem tudo aqui existe, tudo que nós temos, né, acesso, que nós conseguimos enxergar e temos acesso no planeta Terra e nessa galáxia, né, desse cosmos até onde a gente conhece até o presente momento. Esses átomos que eles são separados, né, hoje a gente tem 96 átomos comuns, atualizado em 2023, e mais alguns átomos sintéticos que formam 116 átomos dessa nova lista agora, né, da tabela periódica. Então, nós temos átomos, 116 átomos, cada um com suas características. Átomos naturais, átomos sintéticos, cada um com as suas características, que formam tudo no mundo. O nosso corpo não difere. O nosso corpo ele é formado principalmente, ou a matéria base ali são os átomos, tá? E aí, quando esses átomos eles se juntam, átomos com funções diferentes, eles vão se transformar em moléculas, tá? E aqui nós temos a molécula de H2O, ok? Um exemplo aqui. Então, um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio. Pum, montou uma molécula. Molécula do quê? De água. Quando muitas moléculas começam a se juntar com funções diferentes, elas vão se tornando células, mas antes das células, elas formam as organelas, que são esses núcleozinhos aqui, esses mini órgãos, porque por isso que são chamados de organelas, né? Que vão também ter suas funções. Então, cada organela dessa aqui, que tem uma função, a mitocôndria, fibroblastos, são formados de átomos, que são formados de moléculas, que juntando, tá? Elas vão se tornar organelas. Essas organelas, né, quando elas chegam nesse estado de organela, a gente chama de estado orgânico. Então, quando você tem coisas que têm vida, né, coisas, né, esse estado que tem vida, que tem essa função de raciocínio, né, de mutação, de um maquinário entre si, a gente chama de orgânico. Então, plantas, animais, o corpo humano. Então, tudo que tem
organelas e células, porque a célula vai ser uma evolução, aqui tem um exemplo aqui, são estados orgânicos, são estados de vida, então é como se fossem mini cérebros, mini consciências, né, que atuam ali de uma forma independente, mas pensando, né, independente ao mesmo tempo que não, mas concomitante, mas pensando, se reproduzindo, se alimentando. A química inorgânica, tá? Porque isso aqui a gente está falando de matéria orgânica e matéria inorgânica. Tudo começa no átomo. Só que as moléculas, por exemplo, eu estou usando aqui um microfone. Então, esse microfone ele é composto por química, os mesmos átomos do que o corpo humano, só que química inorgânica. Ele não vai pensar. Então, o ser humano, com o cérebro, tudo bonitinho, inventou aqui uma série de funções, determinou que esses átomos iam ser desta forma, e esses átomos atuam da forma com que são mandados até que o seu tempo se esgote ou que alguma coisa aconteça, né, que mude o estado. Mas ele não vai trabalhar nele mesmo, ele não vai se autopensar, a gente vai programar. Já a química orgânica, não. Então, o nosso corpo, que é uma química orgânica, uma célula, por exemplo, ela vai atuar com muitos fatores que atuam biologicamente de forma independente, né? Claro que a gente sabe que tem o estímulo do cérebro, mas tudo bem. Vamos dizer que essa célula ela está atuando ali num processo, ok? E aí, quando essas células se formam, muitas células vão fazendo os tecidos, né? Então, a gente sabe que o corpo humano ele é formado de 4 tipos de tecido: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, que são junções de átomos, junções de moléculas, junções de células que vão apresentar os tecidos. E na medida que a gente vai ampliando esse conhecimento, claro que a gente vai ampliando a complexidade, mas o que a gente aprendeu lá atrás não se separa, muito pelo contrário, junta tudo. Então, o que a gente conhece como fisiologia, morfologia, histologia, química, bioquímica, na verdade, tudo isso é junto. O ser humano, né? Isso aí tem uma explicação histórica que a gente não vai falar aqui, mas o ser humano que foi separando, eu acho melhor tratar assim, eu acho melhor que trabalhar assim, por pequenos fragmentos, né? Então, essa herança que nós temos do iluminismo, dessa fragmentação, ela traz alguns prejuízos que a gente vai ver hoje, mas o conhecimento é um só, né? O conhecimento está tudo junto. Então, para a gente entender tecidos, precisa entender células, moléculas e átomos. E aqui, nessa composição de tecidos com funções específicas, nós vamos ter os órgãos, tá? E aí, esses órgãos atuando também junto com funções específicas, eles vão se formar o sistema, tá? E depois que vários sistemas se unem, nós temos aqui o organismo humano. Então, nós, seres humanos, somos uma junção de bilhões e bilhões e bilhões de átomos, né? Talvez trilhões de átomos. E esses átomos, eles vão se organizando, se transformando em partezinhas maiores com funções específicas até que a gente chegue aqui nesse cérebro humano. Essa é a questão, né, os cientistas eles brigam, né, muito com fundamentos sólidos de corpo e alma. Porque, por exemplo, embora, né, o meu cérebro, ele deu uma série de comandos para esse corpo biológico, se ele para, né, uma morte encefálica, ela não traz a morte biológica, eu consigo manter o resto da biologia aqui do corpo funcionando. É daí que vem, né, o fundamento e a possibilidade da doação de órgãos. Porque essa máquina aqui, composta de trilhões de átomos e células, elas têm condições
de trabalhar, sozinha, né, com a máquina mantendo. É óbvio que se eu desligo a máquina, aí os tecidos vão os tecidos vão começar a morrer, as células, aí vai necrosar, né? Então, quando a gente enterra o corpo, nada mais o que a gente faz é isso. É aquele corpo que vai ficar em decomposição, voltando ali para o estado, voltando para o estado não, né? Voltando, se transformando, né? Transformando o seu estado químico, tá? Então, a gente tem que entender muito bem, claro, essa junção para que a gente consiga entender com mais facilidade o corpo humano como um todo. Quando a gente fala de corpo humano, não dá para fugir. Ah, eu não gosto de bioquímica, eu não gosto de química, eu não gosto de histologia, eu não gosto de célula, eu não gosto de sistema. Não temos como fazer isso. Você, a gente que está se preparando para ser médico, você que é profissional de saúde, você que é professor, é necessário saber tudo, pelo menos a base, né, conceitual e a ligação entre eles. Bom, aí a gente vê que às vezes, né, a gente fica muito preso com relação a essa compreensão biológica, né, que principalmente quem é da saúde, esquece que a gente vem daqui, ó, dessa composição atômica, tá? E para que a gente possa pensar do organismo, da química somente a partir do orgânico, é impossível, porque nós somos compostos de átomos. Então, uma das questões que eu vi que muitos profissionais de saúde, ao reverberar sobre diversos assuntos, e principalmente na questão do pH, esquecem que a gente está trabalhando também com átomos e moléculas, né? Então, a gente, ao trabalhar com átomos e moléculas, nós temos que considerar a parte inorgânica, né? A parte que ela vai estar, por exemplo, a Terra tem pH, a Terra é inorgânica, né? Mas vai ter pH mesmo? Vai ter pH, claro que vai, e a gente vai explicar o porquê tem pH. Então, não pode confundir o pH da Terra com o pH do sangue, ou dizer que o corpo humano tem um único pH. Vamos entender por quê. Porque quando a gente fala de pH, nós estamos falando de potencial de hidrogênio ou hidrogeniônico, e nós vamos já explicar por quê. Potencial de hidrogênio, eu coloquei mais, mas não seria no mais de hidrogênio, a palavra hidrogeniônico é hidrogênio mais íon, tá? Porque quando a gente fala de pH, nós estamos falando de hidrogênio, sim, mas um hidrogênio com uma característica especial. A gente vai ver lá que é um hidrogênio diferenciado. Então, pH é potencial hidrogenion, tá? Porque é o hidrogênio, mas é o hidrogênio que perdeu um elétron, né? Ou é um hidrogênio que ele está em sua forma positiva, mas a gente vai explicar isso com calma, porque para a gente entender aqui o todo. Então, a gente vai ter pH na água, pH do corpo, pH da terra, pH do sangue, do rim, do cérebro, dos produtos químicos, da saliva, da urina, são todos pHs diferentes, porque pH é potencial de hidrogênio na sua versão de íon, ok? Então, é hidrogênio, antes de falar do hidrogênio, tá? Essa composição do hidrogênio que é identificado do pH, a gente vai separar. Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber um pouco de hidrogênio, tá? E aí, a gente vai voltar aqui para o átomo. Exatamente. Então, olha que coisa, o pH responsável pelo equilíbrio e a homeostase do corpo humano, o equilíbrio e funcionamento celular, ele é, na verdade, resultante disso aqui, dessa compreensão atômica, tá? Por isso que nós não podemos começar a entender pH a partir do que a gente entende aqui no organismo, porque a gente tem que entender na sua forma atômica, tá?
Então, quaisquer elementos que apresentem em sua estrutura o hidrogênio tem pH. Então, se o elemento tem na estrutura dele hidrogênio, e se esse hidrogênio, nesta estrutura, ele pode se comportar como íon, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais, mas vamos com calma. Ele vai ser passível de mensuração de pH, tá? Porque pH é o potencial de hidrogênio, tá? Então, nós não podemos, da área da saúde, por favor, de coração, nos limitarmos a entender só o pH a partir do corpo humano. Não. pH em muitas coisas. Então, se você for para a fábrica, para a indústria, para a indústria química, para a indústria de geral, né? Na verdade, química, né? Que ele vai, a química vai trabalhar mais com isso do que nós na área da saúde, porque a química vai trabalhar diretamente com o hidrogênio. Então, a gente tem que ter isso bem claro. Então, quando a gente vê assim, a fruta X ou a comida Y ou o remédio Y tem pH ou a água, né? Água hidrolisada. Eu não digo que são teorias, porque tem sim. O que não tem é a compreensão da diferença do pH de uma piscina, de uma água de aquário, para o pH do que a gente bebe. Não é porque o aquário está com uma água com pH bom que a gente pode ingerir aquela água. Então, assim, a gente tem que entender essa formação, né, do pH desde a sua origem do hidrogênio. Então, a gente volta para a química, tá? Então, o pH é esse estudo de potencial e você vai encontrar a mensuração, né, do potencial ou percentual de hidrogênio em qualquer estrutura que apresente hidrogênio, seja ela orgânica ou inorgânica, tá? Então, hidrogênio, desde que nessa estrutura você tenha aqui essa manifestação do cátion, né, ou íon, mas vamos entender com calma. Aqui a gente vai ter o hidrogênio. O hidrogênio, ele é o especialzinho, tá? O hidrogênio, ele é o único átomo. Aqui eu peguei algumas tabelas periódicas e você percebe que a tabela periódica ela é organizada por família, tá? E essas famílias aqui da tabela periódica possuem, né, são átomos que apresentam características semelhantes. Só que nós vamos ter aqui o nosso queridinho hidrogênio, que ele é único, tá? Ele é único, ele tem características diferentes e a gente já vai entender um pouquinho por quê. Ele é único, tão único, que tem algumas tabelas que ele vem aqui, ó, que aparece aqui um Hzão no meio, que é o hidrogênio. E aí, a gente vai ver aqui que ele começa especialzinho nessa estrutura. Então, isso aqui é uma figura de átomo conhecida por todo mundo. Quando você fala assim, ai, os átomos são formados de núcleo, prótons e elétrons, ou seja, o nêutrons, que como o nome diz é nêutrons, que está no núcleo do átomo, o prótons, que são as partículas positivas, e os elétrons, que são as partículas negativas, tá? Então, as energias, né, negativas desse átomo. Ok, o átomo é formado do quê? Nêutrons, prótons e elétrons. A gente sempre aprende isso. Mas o hidrogênio, não, o hidrogênio é o especialzinho. O hidrogênio, a massa atômica dele é 1, tá? E ele só tem um prótons e um elétrons. Olha que legal. Então, o hidrogênio não tem nêutrons, ele tem um prótons e um elétrons, por isso que ele começa sendo especialzinho. É o único que tem essa característica. E ele pode se apresentar na natureza, na natureza, entre aspas, que a gente vai ver que é bem difícil, em diferentes concentrações de prótons no núcleo. Então, aqui, ó, a gente tem o hidrogênio normal, que é esse aqui que a gente vai trabalhar na química orgânica, tá? Na química orgânica de seres vivos, tá? Porque tem uma outra parte da química orgânica que a gente não vai chegar nessa parte, tá? Mas na química dos seres vivos do corpo humano,
humano especialmente, nós vamos trabalhar com esse aqui, ó, o hidrogênio, que é o mais comum encontrado aqui. O deutério, que é o hidrogênio que possui 2 prótons, 2 cargas de partícula positiva, é o deutério, e o trítio, que possui 3 cargas, né, de partículas, aqui 3 prótons, tá? Energias positivas. Esses 2 aqui, eles são raros, são encontrados na natureza, têm um potencial de energia muito grande, e a gente vai deixar para outra parte, porque se um dia a gente voltar a falar disso, a gente volta aqui, mas para a gente vai interessar nesse momento esse hidrogênio aqui, que ele é composto de um prótons, uma partícula positiva e um elétrons. É o especialzinho, tá? Diferente de todos os outros átomos. E aí, beleza. E aí a gente vai ver até onde se sabe. Olha como a gente não pode restringir a compreensão atômica só para o campo da saúde humana, que vai dar ruim. Porque o hidrogênio, ele está no espaço, tá? Até onde se saiba no presente momento, ele representa de 75 a 90% da matéria. E ele vai se apresentar como substância gasosa e plasma. Então, quando a gente olha lá para o cosmos, para o céu, todas aqueles cálculos, matéria escura e tudo mais, tá? É, o que que acontece? De 75 a 95% é hidrogênio. Então, puxa, mas tudo isso? Tudo isso. E aqui na Terra? Aqui na Terra, essa manifestação é mais rara, porque o hidrogênio, ele é muito leve, tá? Então, ele é difícil para ele adentrar aqui na camada. Então, quando ele bem aqui, vai embora. Aqui ele é gasoso em sua grande maioria, tá? De apresentação. Geralmente, para que a gente possa encontrá-lo, a gente vai precisar de 2 moléculas, que é o equilíbrio dele. Então, em 2 átomos, né, fazendo essa molécula aqui de H2, tá? Então, por isso que é normal você sempre ver hidrogênio junto com junto mais quantidade de hidrogênio, e muitas vezes quando esse hidrogênio ele está sozinho, muitas vezes não, a maioria das vezes ele possui potencial de cátion e de ânion, né? Ele possui potencial de íon, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que que a gente vai saber desse hidrogênio? Ele é, de certa forma, raro, só o hidrogênio encontrado aqui, só o hidrogênio, tá? O hidrogênio H2 já aparece, H2O, né? Então, são 2 moléculas, são 2 hidrogênios juntinho, 2 átomos de hidrogênio juntinho na molécula, formando a molécula de água H2O. Então, tem bastante, mas só hidrogênio. É muito leve, fica lá em cima, começa a ter equilíbrio para descer para cá nessa versão H2, tá? Mas tem muitas variações e no nosso corpinho humano a gente vai entender também. Então, a gente lembra que ele é especialzinho, né? Eu coloquei aqui uma ligação aqui para vocês verem. Então, o hidrogênio ele é encontrado no cosmos, ele é encontrado no combustível, aplicação da combustível, indústria, elementos químicos, ele tem muitas aplicações, principalmente na produção de energia. Nas nossas células também ele vai atuar na produção de energia, mas aqui a gente está falando é o mesmo átomo, mas manifestado e de quantidade, né, de uma forma diferente, ou interagindo, né, é o mesmo átomo com interações diferentes, eu acho que seria o termo mais adequado. Mas o átomo é o mesmo, tá bom? O átomo de hidrogênio, ele vai ser hidrogênio dentro do meu corpo, do seu, da água, só que a composição, como ele está composto, quantos átomos tem, como ele trabalha, vai ser diferente. Então, aqui, nós vamos ter a composição dele mais usual, tá? Aqui nessa terra, que é as duas, que são, né, dos 2 átomozinhos aqui, que é essa representação de H2. Aqui a gente vai ver que eles vão se ligar.
tá bom? Nós não vamos falar das formas de ligações atômicas ainda. Mas o que é interessante que eu quero que você veja nesse momento é o hidrogênio aqui, ó, o próton aqui no meio, tá? Que é a forminha dele positiva, e nesse raio dele, que seria o raio de energia, né? Claro que é só uma representação, as duas moléculas deles que se unem, os dois elétrons deles, desculpa, os dois elétrons que se unem aqui para que eles possam compartilhar. Isso aqui é ligação que a gente vai falar depois, tá bom? Então, a gente tem aqui um átomo de hidrogênio, mais um átomo de hidrogênio compartilhando os elétrons, tá bom? Isso é muito importante porque a gente vai ver que o H+, a gente vai entender algumas questões aqui. Então, aqui a gente representaria como H2, que são dois átomos de hidrogênio, né? Sendo ligado aqui, ó, pelos seus elétrons, beleza? Então, aqui tá joinha. Agora, eu vou mostrar para a gente entender a dimensão do que a gente vai falar, outros átomos, tá? Porque a gente lembra aqui, ó, o hidrogênio é especialzinho, tá? Por que que a gente vai precisar entender os outros átomos agora? Porque a gente vai falar lá na frente dessa doação de elétrons, tá? Doação de elétrons e recepção de elétrons. E aí a gente volta para a estrutura atômica. Então, o átomo, que não é o hidrogênio, o hidrogênio é o especialzinho, os outros átomos, normalmente, eles vão possuir aqui, ó. Eles, dentro dessas camadinhas, ele não vai ser só igual aqui, ó. Uma camadinha, né? Aqui uma energia positiva e uma energia negativa que seria o elétrons. Geralmente, os átomos, eles vão ser assim, ó, muitos nêutrons, muitos prótons e os elétrons aqui nessa camada. E essas camadas, então, vamos voltar lá aqui. Essas camadas, né, que não no hidrogênio, elas vão ser divididas assim, ó. Então, vai ter o nível, né? Dentro dele, que vai ter os nêutrons e os prótons, beleza? E aí, eu vou ter aqui o número de nível subatômico. O que que significa isso, tá? Significa que nesses raios de energia existe uma quantidade máxima de elétrons que pode ter. Então, por exemplo, nesta primeira camada, né, existe o número máximo e de equilíbrio, tá bom? Então, nessa primeira camada, vai rodar 2 elétrons, até 2 elétrons, porque a gente lembra que o átomo só tem um elétron. Aqui nessa segunda camada, que chama o nome da órbita, né? KLMNOPQ. Então, nesta segunda camada aqui, que ela vai apresentar no máximo 8 elétrons. E assim ela vai apresentando em cada camada o seu número máximo. E nesta última camada, o ideal para que tenha o equilíbrio são 8 elétrons, tá? Quando a gente vai falar do H+, lá, a gente vai ver que ela vai ficar o tempo todo, porque essa camada, sempre as camadas superficiais, nem todos os átomos vão ter essas camadas, mas sempre essas camadas superficiais vão ser responsáveis pela ligação com outros átomos, tá? Então, elas vão poder, inclusive, fazer essa ligação através dos elétrons de pegar aquele elétron, beleza? Então, vai ser importante para a gente entender lá na frente, já que a gente está falando de pH, o ácido base e o sistema tampão. Nós não vamos entrar muito fundo nos ácidos bases, mas nós vamos falar porque a gente precisa para ensinar o pH. E também não vamos falar muito do sistema tampão, porque a gente vai falar isso depois, mas é importante a gente já saber isso, beleza? Então, compreender as ligações, essas quantidades de ligações, vai nos fornecer condições para trabalhar com a química e a compreensão dessas interações atômicas, moleculares, celulares, teciduais, sistêmicas e órgãos, né, organística, sistêmica, depois do organismo humano completo.
beleza? Então, a gente vê aqui, hidrogênio, então, a gente vai ter sempre, né, o hidrogênio não, os átomos, né, aquela representação que a gente fez de ladinho é essa aqui agora. Então, aqui a gente vai ter um átomo, né, que ele vai ter aqui, ó, na primeira camada vai ter 2 elétrons. Olha, dá uma olhada aqui, 2 elétrons. Na segunda camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque quando chega aquele número máximo, pula para outra camada. Então, na segunda camada, ele vai ter 8 elétrons, tá? E aqui, ó, na terceira camada, ele só tem um elétron. Então, para estar em equilíbrio, ele teria que ter 18, mas ele não tem, ele só tem um. O que significa aqui? Que esse último elétron aqui vai ser um potencial íon, tá? Porque ele vai poder se juntar ou ele vai poder doar, né, para outra pessoa outro átomo que precise desse elétron dele, beleza? O hidrogênio, lembra que o hidrogênio é especialzinho, tá aqui o hidrogênio, não tem positivo e negativo aqui no meio, é um positivo e um negativo. O hidrogênio, ele é o único átomo, então no íon dele, ele é o único átomo que é capaz de se transformar em um cátion, que é chamado de H+, ó, começou a aparecer o nosso H+. Ou um ânion, que é chamado de H-. Ou seja, quando o nosso hidrogênio, né, ele se transforma num cátion, significa que ele deu, tá? Ele deu o elétron dele. Então, se ele deu um elétron dele e ele é composto só de prótons e elétrons, o que, que vai sobrar? Um próton. Mas a gente não vai chamar de próton, nós vamos chamar de H+, tá? E a gente vai ver que isso tem a IUPAC, né, que é responsável mundial por essas nomenclaturas, explicou o porquê. Então, na verdade, quando a gente vai falar do H+, da concentração, né, ou de H+, ou do pH, a gente vai falar de H+. Então, H+, ela vai ser esse hidrogênio aqui que vai perder ou vai ganhar. Por quê? Porque se ele é formado aqui, ó, ele pode ser os dois. Então, por exemplo, ele entrou em contato, né, com um outro átomo e deu aqui o seu elétrons. Então, ele era um hidrogênio e ele deu o elétron dele e ficou só com prótons aqui no meio, tá? Só com a carga positiva. Ele virou um cátion, um H+. Só que a gente vai ver ácido base, tá? Ele vai entrar em contato de novo com outro elemento, só que ele tá sem aqui o elétron dele. E aí ele vai pegar de volta. Então, ele pode ser tanto cátion quanto ânion. Ele só tem um elétron aqui, ou ele pode dar esse elétron, ou ele pode pegar o elétron, tá? Basicamente, tudo que a gente vai entender, essa contagem de pH são essas contas. É claro que aqui está bem tranquilinho, a gente está falando assim no nível bem lúdico, bem passo a passo, mas quando a gente vai colocando aqueles cálculos enormes, por exemplo, imagina quantas reações, né, químicas, porque isso são reações atômicas, nós vamos ter num sistema de ácido base, cloreto, bicarbonato e aquelas composições de moléculas enormes que a gente vai fazendo aqueles cálculos bem diferentes do que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando assim para compreensão geral, mesmo porque vamos ser médicos e não químicos, mas a nossa função é entender isso aqui também para que a gente não corra em erros de incompreensões. Então vamos lá. Aí a gente vai ter aqui então, o hidrogênio, tá? O hidrogênio, de novo, o átomo de hidrogênio, ele é capaz de se transformar tanto em cátion, tá? Quando ele doa esse elétron nas composições, né, químicas,
quanto ele, na falta desse, ele pega de novo, ele é um íon, tá? Nem todas os átomos, né, possuem essa função, essa habilidade, digamos assim, né? Nem todos podem doar e receber. Tem uns que só doam, tem uns que só recebem e assim por diante. Bom, vamos lá. Então, cátion é quando perde elétron e se torna um cátion, né? Então, você perdeu isso aqui, ficou só com a parte positiva, só o prótons, né? Só o prótons, um próton, né? Na verdade, e se tornou um cátion. Quando você se torna um cátion, você não, o hidrogênio, ele se torna um H+, tá? Agora, ele pegou ele estava 100, e numa reação química ele foi lá e pegou o elétron de volta, ele se tornou um ânion. A gente vai ver isso aqui na sequência, tá? Então, o H+, ele é colocado, né, o nome dado pela IUPAC, União Internacional de Química Pura Aplicada, é o hidron ou hidrão, né? Tecnicamente falando, então, não existia H+. H+, principalmente usa na área da saúde. Mas se a gente encontrar o hidron ou hidrão, é isso, que é justamente o hidrogênio em sua forma é o cátion de hidrogênio. Então, é o hidrogênio, né? O H+, ele é o hidrogênio que perdeu esse elétron e ficou só o prótons mesmo, né? Então, tornando-se um próton. E aí a gente vai entender a teoria de ácido e base. Entender, gente, nós não vamos falar muito a fundo. É só a gente está falando de pH, tá? Mas para a gente falar de pH, a gente precisa ter uma noção de ácido base. Já a gente passou pelo hidrogênio, entendeu que ele está em tudo e que pH também está em tudo, mas agora nós vamos voltar para o corpo, porque nesta compreensão que nós estamos querendo construir aqui, é para o ensino, né, da saúde e na aplicação futura da clínica, da compreensão do corpo humano. Então, a gente não vai, neste momento, embora seja muito importante, mas a gente estava querendo desmistificar e entender o porquê do pH e a diferença do pH em tudo que pode ser aplicado para o corpo humano. A teoria do ácido base, então a gente está falando de átomo, tá? Átomo, que são ácidos, e átomos que são bases. Elas vêm colocando que o equilíbrio, né? O equilíbrio não, elas vêm pontuando a característica e as formas de reação desses átomos, né? Um átomo que vai reagir com outro átomo, claro que depois a gente vai falar de moléculas, e vão, de certa forma, produzir um equilíbrio numa função específica, tá? Então, por exemplo, então vai ter uma carga, né, neutro, ácido e base, tá? Que vão, quando você quer controlar, né, quando a gente vai falar de medicamento, a gente vai trabalhar com esta compreensão. Mas como eu falei, a ideia aqui é só uma introdução, principalmente para quem vem desse ensino tradicional e não ligou as coisas ainda, beleza? Então, essa teoria, ela começa a ser investigada com Arrhenius, depois ela vai para Bronsted-Lowry e depois Lewis, tá? Então, cuidado quando você estiver buscando na teoria, nos livros, nas aulas, porque o pessoal fala, ácidos base de Lewis. Essas teorias, na verdade, elas se completam. Cada uma delas vai trazer um pedacinho. Então, o Arrhenius fala que ácidos são hidrogênios que em meio aquoso perdem os seus elétrons, ou ácidos são átomos que doam ou recebem elétrons, ou que doam prótons e recebem par de elétrons. Então, na verdade, essas teorias elas vão se completando e cuidado se você olhar só para uma. O que importa para a gente aqui é entender a essência neste momento. Depois a gente pode voltar e partezinha. Então, os ácidos, eles são espécies químicas dessa compreensão dessas teorias todas que doam prótons, tá? E também recebem prótons. Ou ainda recebem par de elétrons, tá? E doam um par de elétrons. Então, substâncias ácidas, tá? São espécies químicas. Então, os ácidos são espécies químicas atômicas, tá? Que doam prótons.
tá? Então veja aqui, se eu tô aqui, ó, ácido, tá? Se eu tô com um monte de substâncias que têm hidrogênio que começa a doar, tá? Então a gente vai ter um percentual que vai ser chamado de ácido. E as bases recebem os prótons, tá? A gente já vai falar bem sobre isso, que são esse H+. Então, o ácido são do prótons e as bases recebem prótons, tá? Dentre outras características, tá? Então, já sabe o que é H+, e já sabe a essência aqui desse ácido base. Vamos entender passo a passo, step by step, ácidos base em seus pares, né, em seu formato de pares conjugados. E eu coloquei a teoria deles aqui, como eu falei, a gente não vai dizer qual que é a teoria de cada um, porque nesse momento não é o objetivo. Aqui nós temos o ácido fluorídrico, tá? Vamos lá. Um átomo de hidrogênio, tá vendo aqui? Ele não tá aqui, ele só tá o átomo de hidrogênio. Lembra átomo de hidrogênio como que é? Ele é um prótons e um elétron. E nós temos o átomo do flúor, certo? E aí a gente vai ter aqui hidrogênio, flúor, tá? Esse hidrogênio e flúor vão fazer uma separação quando eles entram em contato com a água, tá? Então, é a molécula de ácido fluorídrico mais água. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um exemplo bem coisa. Se eu tiver só isso aqui, ácido fluorídrico, não tá atuando com nada, tá? Pensa que aqui tá sozinho. Ele vai ter a característica e a função de ácido fluorídrico. Quando eu junto, tá, com a água, aí eu vou ter uma reação química, tá? A água é o que? É um meio aquoso, certo? Então, peguei moléculas de água, de ácido fluorídrico, e joguei na água, tá? A água, a formação da água, elas são moléculas de H2, duas moléculas de hidrogênios, mais o O de oxigênio, beleza? Só que aqui é um ácido e aqui é uma base, tá? Quando eu pego o ácido e jogo na base, o que que vai acontecer aqui, ó? Esse ácido aqui, ó, ele vai romper, tá? E essa molécula aqui de hidrogênio, tá? Vai passar para cá, tá? Então, nesse momento aqui, que essa molécula se rompeu, porque o ácido em meio aquoso, lembra que ele vai passar prótons, né? Então, ele vai passar para cá. O que que vai acontecer desta forma? Esse flúor, tá, que era aqui, ele vai agora ser um íon, tá? O íon F, e vai ser a base. Então, ele entrou aqui sendo ácido, mas quando ele teve contato e perdeu esse hidrogênio dele para o hidrogênio da água, tá? Essa água deixou de ser molécula de água e esse aqui deixou de ser a molécula de ácido fluorídrico. Ele se tornou o íon F-. E por que o íon F-? Porque ele perdeu a molécula dele o átomo dele de hidrogênio. E aí, essa molécula aqui, ó, que recebeu, que pegou o hidrogênio dele aqui, também perdeu a característica de água. Passou a ser três moléculas de hidrogênio, mais uma de oxigênio. Então, se tornou o quê? Um ácido, tá? Se a gente falar, então, mas eu quero fazer, então, um equilíbrio, né? Como que eu faço? Eu pego aqui, ó, ácido 1, aqui a base 1. Eu vou pegar o ácido 1 com o ácido 1 e a base 1.
a base 2 com o ácido 2. Então, aqui o ácido 1 vai pegar a base 2 e a base 1 vai pegar o ácido 2, que seria o movimento inverso do equilíbrio, tá? Então, nós teríamos aqui um caminho inverso para percorrer. Mas o importante de você entender agora é essa reação. Então, veja, eu tinha aqui o hidrogênio, o ácido fluorídrico, o ácido e a base, que ao entrar em contato aqui, ó, com a água, perdeu então esse átomo aqui de hidrogênio, foi para a água e ele virou H3O. Como essa água aqui, ó, como esse flúor perdeu o hidrogênio dele, ele ficou menos, tá? Então, o que que ele ficou aqui? Ele ficou um ânion, tá? O que que acontece aqui? Aqui, ó, o H3, né? E o que que ele fez aqui? Ele ganhou, tá? Um hidrogênio que estava aqui. Então, ele se tornou um cátion, tá? Então, a gente vê que esse íon agora é o ácido, que é o cátion. Vamos pensar o que que isso tem a ver com o corpo humano. Tanto o hidrogênio, tá na sua forma de apenas hidrogênio, um prótons e um elétrons, quanto o H+, que é o próton, tá? Bom, o corpo humano ele é formado de 50 a 60% de água, tá? H2O, tá? H2 hidrogênio. Então a gente vai ver que no corpo humano o hidrogênio ele é fundamental para o equilíbrio. O hidrogênio, em sua forma, né, de hidrogênio, ele é responsável por unir os componentes orgânicos do corpo humano. Então, unir células, unir tecidos. Então, se você tem desequilíbrios no hidrogênio, você vai ter complicações. Um dos fatores mais importantes na preservação do metabolismo celular é a quantidade de hidrogênio livre existente dentro e fora das células. Olha, então a gente vai ter hidrogênios, tá? Dentro da célula, na matriz ou no líquido, né? Intercelular, né? E vai ter hidrogênio no componente da matriz extracelular. Então, tanto na sua forma de hidrogênio, quanto na sua forma de cátion, que é a sua forma de próton, tá? Então, se nós não temos esse equilíbrio, nós vamos ter complicações. As alterações extremas podem determinar a morte celular. E dependendo, né, da onde o pH está alterado, da onde esse equilíbrio desse hidrogênio está alterado, a morte ocorre em minutos, tá? Então, o metabolismo celular produz ácidos que são liberados continuamente na corrente sanguínea. O organismo neutraliza esses ácidos para prevenir mudanças agudas na concentração de hidrogênio e preservar a função da célula. Se o metabolismo produz o tempo todo ácido e ele precisa equilibrar, como que ele equilibra? Com a base. Então, como a gente mostrou lá, então aquele ácido, o equilíbrio daqui desse ácido vai ser esta base, e o equilíbrio aqui desta base vai ser esse átomo. Então, você coloca ácido base e procura aqui o equilíbrio, tá? E o desequilíbrio leva ao estado de acidose ou alcalose no metabolismo inteiro, tá? Pode ser também em órgãos específicos. O que que são esses estados de acidose e alcalose, principalmente quando a gente fala do organismo inteiro? Significa que esse equilíbrio aqui do hidrogênio ou do H+, tá? De toda essa função, de toda essa atuação do hidrogênio, ele se tornou ou com muito H+, então, ou com muito próton, ou sem, ele está desequilibrado. E aí, o que que vai acontecer? Ele vai ficar ou ácido ou alcalino. Então, ao estado de alcalose e acidose, beleza? Então,
precisa estar com o oxigênio e o H+ controlado no organismo, tá? A acidose é provocada por um excesso de produção de ácido que se acumula no sangue ou por uma perda excessiva de bicarbonato no sangue, que seria a acidose metabólica. Como eu falei, a gente não vai entrar muito na acidose e na alcalose, nem no ácido base. Depois a gente vai fazer uma aula só para isso. A ideia agora é entender a base mesmo dessa linguagem nova, né? Dessa linguagem, não é nova, mas talvez completa desta vez, ligando aqui os pontinhos ou por um acúmulo de dióxido de carbono no sangue, decorrente da função pulmonar insuficiente, ou ainda da interrupção de respiração, que seria a acidose respiratória. Então, você vai ter aqui, ó, o tipo de acidose metabólica e acidose respiratória. Já a alcalose é uma excessiva alcalinidade sanguínea, provocada por um excesso de bicarbonato do sangue. Então, aqui, ó, na acidose vai perder bicarbonato, no sentido da metabólica, ou pela perda de ácido no sangue, tá? E aqui é a produção de ácido que se acumula, tá? Que seria a alcalose metabólica. Ou por um baixo nível de dióxido de carbono no sangue decorrente de respiração rápida ou profunda, alcalose respiratória, beleza? Então, os dois aqui a gente tem que ter o tempo todo em equilíbrio o hidrogênio em todas as partes do corpo e organismo. Aqui nós vamos ter a famosa tabelinha de pH, que ela foi inventada em 1909 e não foi para medir, na verdade estava buscando medir pH de cerveja, para fazer uma cerveja melhor, não foi para medir nada do corpo, né? Nem se pensava muito nessa tabelinha ou nessa compreensão para o corpo, mas acabou servindo para tudo. Então, o bioquímico dinamarquês estabeleceu uma maneira conveniente de expressar a acidez, tá? Utilizando o logaritmo negativo da concentração de íon de hidrogênio, pH igual a menos log H+. Ele chamou de expoente do íon hidrogênio, representado pelo símbolo pH, pontos hidrogênio, potencial de hidrogênio, tá? E aqui tem a fonte que a gente tirou essa informação. Então, ele vai falar o seguinte, que o potencial de hidrogênio vai ser manifestada da seguinte forma, tá? Numa escala de 0 a 14, aonde o 7 é o número neutro. Quanto mais essa escalinha vai chegando para cá, quanto mais o nível de concentração de hidrogênio vai chegando próximo ao zero, mais ácido é. Quanto mais esse nível de hidrogênio da substância vai chegando ao número 14, mais alcalino ele é, tá? Aqui é muito importante, pessoal. Quando você não está falando de vida, tá? É muito possível, é muito mais fácil você controlar o pH, tá? Então, pH é percentual de hidrogênio. Então, é mais fácil eu controlar o pH, o percentual de hidrogênio de um aquário, do que de um olho ou de um cérebro, tá? Porque contém hidrogênio. Onde tem água e onde contém hidrogênio, eu vou trabalhar com o percentual ou potencial de hidrogênio. Veja bem, é o mesmo hidrogênio, mas a atuação, a forma de atuação, a forma de expressão e interação é totalmente diferente. Então, eu consigo controlar pH nas substâncias químicas, do creme, né, como os químicos fazem nas indústrias no geral, da cerveja, do vinho, controlo aqui vários tipos de pH. Mas no corpo humano, nós vamos ter um sistema específico chamado sistema tampão, que vai regulando. Então, ele vai. Eu produzi muito ácido nessa parte aqui, ele vai jogar uma base ali para neutralizar.
e eu produzir uma outra parte aqui, eu vou ter entra em contato com a respiração, entra em contato o rim, eles vão começar a se comunicar e vão produzir aqui um equilíbrio. Por isso que as pessoas que vivem em situação de rua não morrem. O nosso corpo humano, ele vive buscando a homeostase, ele é inclinado, ele quer viver, ele anseia pela vida e ele vai trabalhar o tempo todo nessa busca desenfreada de se controlar. Então não é assim, porque eu pego, leio uma coisa que diz que, beber água vai deixar meu sistema alcalino, meu corpo alcalino. Nem pode, nós vamos ver porque não pode, tá. Por que não pode? Porque cada parte do nosso corpo tem um pH próprio, tá. Manipular esse pH é totalmente complicado e, assim, só deve ser, manipulado em situações muito específicas, porque tem muita competência. Por exemplo, o pH do sangue, tá? O pH do sangue, ele tem um intervalinho pequenininho, ele tem que estar entre 7,35 e 7,45 e ele tem um sistema ali o tempo todo de ácido base, que é o sistema tampão, controlando. Ele saiu dessa curva aqui, que é muito tênue, ele vai entrar em estado de perigo, tanto se ele entra em estado de acidose, quanto se ele entra em estado de alcalose, tá? Então, e também quando a pessoa fala assim, equilibre o pH do seu corpo. Olha a complexidade, gente. Nós não temos um pH, nós temos muitos pHs. Então, equilibrar o pH do corpo é uma coisa complicada, porque o corpo, ele, no sistema aqui, a gente está falando de sangue, o pH de sangue, e o nosso corpo, ele é controlado, ele é feito para se controlar. Se não se controla, se esse corpo não se controla, são doenças que vão ocorrer, e no caso do pH, que é o percentual de hidrogênio, a morte. Então, cuidado. Por exemplo, então o sangue, ele tem esse percentual aqui de intervalo de 7,35 a 7,45 no máximo. E ele trabalha muito duro para manter esse percentual de hidrogênio, né, o pH. E aí a gente vai ter aqui, ó, a saliva. A saliva tem outro pH. Então, 6 a 7,4, por exemplo. Então, a gente não pode esquecer que tem todo um sistema, você não vai comer, você pode tomar, eu vou tomar uma água aqui de coco que tem um pH específico. Na medida que passou aqui, esse pH específico aqui, passou pela minha saliva, vai entrando aqui todo o meu sistema digestivo, ele já mudou tudo. Então lembra, por quê? Porque minha saliva sempre vai estar nessa faixa de pH, ó, entre 6 e 7,4. O cérebro, 7,1. O coração, de 7 a 7,4. O sangue, né, o sangue arterial aqui de 7,35, 7,40, 7,45. O sangue venoso de 7,30, 7,35. O sangue capilar de 7,35 a 7,4, a secreção do intestino pequeno de 7,5 a 8, o músculo esquelético de 6 a 9 a 7,2, a urina aqui, ó, mais ácida, né, de 4,5 a 8, a secreção pancreática, né, mais alcalina, ó, de 8 a 8,3, a bilis alcalina, a secreção gástrica aqui de 1 a 3,5, ácido gástrico, a gente sabe como ele é forte, o fígado 7,2, o osso 7,4. Então a gente vai ver, ó, que todo o nosso corpo, cada partezinha dele que apresenta o hidrogênio vai ter a necessidade de um pH específico e a concentração, né, dele é muito justinha, então ele vai se ajustando por todo um mecanismo que é para ajustar mesmo, tá? Ele não é para colocar. Então, cuidado com as fontes, cuidado com a compreensão, e entenda que tudo está ligado, né? O ser humano, a Terra, os átomos, tudo está ligado. Entender de átomo pode não ser mais fácil, até pelo imaginário coletivo, mas é necessário e desmistificar, tá? Os átomos
são sempre a base aqui para a gente entender todas as nossas reações. Então, o hidrogênio ele vai se comportar no nosso corpo só como átomo, tá? Mas a gente vai ter as outras, as células, por exemplo, que são já uma maneira celular, né? Então, elas têm uma função específica, mas o nosso corpo vão ter muitos átomos que continuam só com a característica de átomos, que é necessário a gente entender até para que a gente entenda como esses átomos vão interagindo nas células e nas organelas, que são funções, né? São aglomerados com funções mais especificadas, vamos dizer assim, tá bom? Eu espero ter ajudado. Ficou uma aula compridinha, mas a ideia é que a gente consiga, né? Assim como eu também, né? Eu construí bastante, eu investiguei bastante para chegar nessa compreensão e buscando ainda o pensamento, né? Onde estava a falha desse pensamento, e eu vi que no meu próprio tinha essa necessidade de unir as coisas para entender o corpo de uma forma mais ampla. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima. Yeah.